Tá desse lado aqui, que eu tô com duas telas. Olá, todo mundo. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Bem-vindos. Acho que já chegaram. Tem algumas pessoas que ainda vão aparecer. Eu estou muito feliz da gente estar retomando, né, os nossos estudos. Bom dia, Vanessa. Oi. Eu estou muito feliz que a gente está podendo fazer isso de novo. A gente ficou um tempo, né, sem se encontrar, e é muito legal poder ver vocês, né, ver suas caras enquanto a gente conversa, né, e não só por mensagem. A gente está começando hoje uma nova série temática sobre como uma comunidade virtuosa, né? O que a gente está buscando, né? A gente já tem trabalhado nisso há muito tempo, né? Desde o início do grupo, né? Esse tem sido o nosso objetivo, ser uma comunidade virtuosa. Mas como a gente tem bastante gente nova, né, no grupo, acho que seria legal a gente relembrar algumas coisas, né? Sobre o que significa ser um grupo de estudos da BC2. Então, ao longo dos próximos encontros, a gente vai estar pensando sobre isso juntos, né? O que a gente quer construir, né, daqui para frente, todos nós juntos. Então, hoje a gente tem a presença um estudo dirigido pela Sorelli, que é fundadora desse grupo, né? Temos a presença de alguns membros fundadores aqui também, né? Mas hoje a Soraya vai falar um pouco para a gente o que é um grupo de estudos da BC2, né? E o que significa estarmos aqui como um grupo de estudos, né? E a gente vai entender um pouco também como surgiu o nosso, né? Quem ouviu o BTcast já sabe um pouco, né, dessa história. O nosso grupo é tão chique que ele é mencionado em 2 BTcasts da BC2. A gente vai falar sobre o próximo em breve. Mas é isso. Sorelli, o palco é seu. Uau! Então, vocês estão me ouvindo direito? Estão vendo aí a apresentação direito? Como é que tá? Tudo certo? Sim, né? Assim. Então tá. Bom, pessoal, bom dia para todo mundo que está aí, né? Espero que outros apareçam também. O que eu queria hoje pedir para vocês, nós vamos fazer um pouquinho diferente. No começo a gente vai falar um pouquinho, depois eu vou falar sozinha, e depois a gente vai abrir para pergunta e comentário, tá bem? Então, eu montei a dinâmica dessa forma. Eu sei que a gente coça a língua e quer falar, mas nós vamos falar agora no comecinho um pouquinho e um monte no final, tá bom? Eu escolhi esse tema aí, nós e nosso grupo de estudos, porque nós vamos falar dos grupos de estudos em geral, mas a gente vai pensar no nosso, já que é nesse que a gente trabalha, né? Então, eu queria aqui começar com vocês ouvindo sobre o podcast. A Adriana postou lá o link do podcast, que teve a apresentação dos grupos da BC2, né? Foi o terceiro podcast BTcast ABC2. Estava lá no comecinho, acho que foi em 2018, considerando que a ABC2 iniciou em novembro de 2016, e esse deve ter sido em novembro de 2018, então, estava bem no comecinho. Eu queria ouvir aí uma ou duas pessoas falarem para mim o que chamou a atenção de vocês lá naquele podcast, o que mais chamou a atenção. Quem vai falar? E aí? Ninguém assistiu, né? Vou falar porque aquele podcast mudou a minha vida, e eu não estou exagerando. Eu estava no início do mestrado, né, quando eu tinha acabado de chegar na UF, eu fiz a minha graduação na FRJ, então eu não conhecia muito bem, né, a UF, os campi e tudo mais, então assim, eu não tinha muitos contatos ali. E aí eu estava ouvindo o BTcast e Sorelli fala que tem um grupo na UF. E eu estava assim, no momento em que eu estava assim, meu Deus, tem tanta coisa na minha cabeça e eu preciso ter com quem falar sobre essas coisas, né? Eu estava lá lendo os filósofos, né? E um monte de coisa sobre hermenêutica filosófica na aula de metodologia. E eu não tinha com quem conversar, né? Eu cheguei a conversar com algumas pessoas na minha igreja e tal, mas são pessoas que não estão na academia, né? Apesar de estudarem certos tópicos, né? Então, assim, eu falei, eu tenho que encontrar com quem conversar sobre essas coisas, né? Porque eu preciso organizar as ideias na cabeça, eu preciso esclarecer minhas dúvidas. Então, quando eu descobri que tinha um grupo na UF, eu falei, gente, é Deus.
Porque, assim, eu não tinha nem assim, muitos planos de fazer o meu mestrado na UF. Foi uma coisa, tipo assim, cara, tem essa possibilidade aqui, vamos. Então, nem era nem um plano, assim, tipo, né, de ir para a UF. Então, assim, eu falei, cara, Deus que me guiou para a UF para fazer o meu mestrado lá, porque ele sabia que eu ia encontrar essa galera. Então, assim, o que me chamou, né, a atenção naquela época, e é uma coisa que até hoje me chama para participar dos grupos de ABC2, é esse espaço de troca, de aprendizado, onde você pode trazer suas dúvidas, e não importa qual dúvida seja, elas são acolhidas. Né? E mesmo que o grupo não tenha uma resposta ali no momento, a gente busca essa resposta juntos. Então, para mim, isso é o que mais me cativou, né? Essa ideia de ter pessoas com quem eu posso conversar sobre essas questões, pessoas com quem eu posso compartilhar as minhas dúvidas. É isso. Ótimo, Adriana. A gente vai falar, puxar um pouquinho disso daí aqui também, que isso é uma coisa muito boa dos grupos, né? Bom, alguém quer falar alguma coisa mais rapidinha? Vanessa? A minha experiência é muito parecida com a Adriana, assim, eu não consegui ouvir... Sobre o podcast, você ouviu? Então, não ouvi o podcast de novo, mas eu me lembro muito vivamente que eu ouvi naquela época e foi porque eu ouvi que eu mandei e-mail para você para saber um pouco mais sobre o grupo e como eu podia participar das reuniões, porque eu também estava no início do mestrado e aí eu fiquei muito encantada quando eu descobri que existiam cristãos que debatiam sobre ciência sem precisar se despir dessa identidade religiosa, sabe? Porque isso fazia parte do debate. E aí eu fiquei muito encantada e surpresa, e aí eu não tive como não mandar um e-mail e não encontrar vocês e participar das reuniões. E sempre foi muito revigorante para mim participar, ouvir esse meu breve relato. Que legal. Então, gente, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Pensar juntos aqui. E agora eu vou falar uma parte, né, bem grande, e depois lá no final a gente vai ter oportunidade de falar de novo, fazer perguntas, fazer comentários. Então, se você ficar com a língua pulsando aí, anota, para você não esquecer, e aí no final a gente vai falar, tá certo? Porque a gente tem pouco tempo, né? Então a gente precisa organizar um pouquinho essa fala, tá bom? A gente, para pensar nos grupos, precisa saber um pouquinho o que é a ABC2, né? E eu sei que talvez a maioria dos que estejam aqui, ou se não todos, que estão aqui nesse momento, sabem o que é associação, mas aqueles que vão ouvir a gravação, talvez não saibam, né? Então, vamos começar falando um pouquinho da ABC2. A gente fala assim, ABC2, mas na verdade é AB ao quadrado, né? Opa, peraí, que mudou sem querer aqui. É ABC ao quadrado, como está aqui. Estão vendo meu cursor? Não estou ouvindo. Alguém abre e fala se está vendo meu cursor verdinho aqui, pequenininho? Não. Não? Não. Então vou ter que mudar para cá. Aqui, ó, agora estão vendo. Agora tá vendo? sim. Ah, então, ó. Tá fazendo assim, com o dedinho assim. Bom, é ABC ao quadrado aqui, né? Uma setinha, ó, ABC ao quadrado, certo? Que é a Associação Brasileira e 2,6 aqui, então fica ao quadrado. Eu não sei, porque já teve pessoas que falaram, eu não sabia que era ao quadrado, né? Mas aí, para ficar mais fácil, ao invés de falar ABC ao quadrado, a gente fala ABC2. A ABC2 é uma associação brasileira, é uma associação, na verdade, ou seja, ela é formada de pessoas, né? Às vezes a gente pensa que a associação, a ABC2, é a diretoria lá em cima. E a gente não vai ver que não é isso. Às vezes a gente acha que a ABC2 está aqui só para produzir conteúdo, mas não é essa a alma da ABC2. Né? Então, a associação é uma associação. Ela é formada de associados, que nem qualquer outra associação de classe, né? É claro que ela tem uma diretoria, essa diretoria é eleita, né? Hoje a gente tem nosso presidente é o Gustavo Assi, nosso vice-presidente é o Daniel Sobol. Tem também várias pessoas no escritório, a que costuma ser mais conhecida é a Aninha,
Mas a gente tem o Tiago, que é o antigo líder dos grupos, tem o Jean, que agora é o atual, a gente tem o Pipe, a gente tem pessoal que trabalha na divulgação, então a gente tem bastante gente lá no escritório também. Essa associação é de cristãos na ciência, qualquer cristão que goste de ciência, não é um cientista cristão que participa, né? São cristãos que gostam de ciência, podem ser cientistas, podem ser doutores, mestres, graduados, ou nada disso, só porque você gosta, ok? Então todo mundo pode participar. E a gente também tem a Academia ABC2. A Academia ABC2, ela é responsável por cursos, por publicações, projetos assim mais acadêmicos. Ela tem o cunho disso, né? E aí eu coloquei aqui 2 links e depois eu vou passar um PDF para vocês lá no grupo, e quem quiser pode entrar no link, se não conhecer a ABC2, nem a academia, e saber um pouquinho mais lá do que se trata, né? Qual é o objetivo, quais são os propósitos, e em que a gente se baseia. Então, a ABC2 está baseada no Pacto de Lausanne, e lá está escrito mais ou menos as nossas bases. Então, é muito interessante, quem não teve essa oportunidade, fazer isso. A Academia ABC2 tem seus próprios objetivos, e sua própria diretoria também, depois vocês podem ir lá para ver quem são os diretores, ok? Então, Somos Todos ABC2 foi uma fala do Marcelo Cabral, é um antigo diretor executivo da associação, agora ele está na academia, secretário executivo, agora ele está na academia, ABC2, e ele, num treinamento de líderes que eu já vou mostrar para vocês, falou isso aí: somos todos ABC2. Na verdade, a ABC2, ela é as pessoas, né? São as pessoas que formam a ABC2, e a base da ABC2 são os grupos de estudo. Não é a diretoria, não é o livro, não é nada disso, são os grupos de estudos. Os grupos de estudos é que são a ABC2. Então, nós todos que fazemos parte de um grupo de estudo é que somos a ABC2. Às vezes a gente pensa, ABC2, né? Parece que é um negócio lá longe, né? Mas não é isso. É você que está aí que é a ABC2. Sou eu. Todos nós somos a ABC2, porque nós fazemos parte do grupo de estudo. Então, isso é uma coisa muito importante da gente ter na cabeça, porque isso anima a gente, coloca a gente lá, não deixa a bola com outra pessoa, né? A bola vai ficar com a gente agora. Então, somos todos a ABC2. Falando agora mais especificamente do nosso grupo de Niterói, a ABC2 Niterói, ou ABC2 UF, como era chamada, e agora a gente está vendo se vai continuar ABC2 UF ou ABC2 Niterói, né? Isso é uma outra discussão, mas nós somos um grupo local. A ABC2, ela tem grupos locais e grupos temáticos. Os grupos locais foram os primeiros a surgirem, e são uma cópia, digamos assim, mas uma ideia que veio de outras associações de outros países, como a Christians in Science na Inglaterra, que tem esses capítulos, esses chapters, esses grupos locais para discussão. Então, essa ideia veio de lá, formou-se os grupos locais, e, de repente, surgiu a necessidade de grupos temáticos. O pessoal começou a se juntar para discutir um tema só, né? Profissionais treinados naquela área X começaram a se juntar. Então, os grupos temáticos começaram a ser formados, eles estudam exclusivamente um assunto, e eles têm componente do Brasil inteiro, porque eles se reúnem remotamente, então pode ter componente do Brasil inteiro. O nosso grupo é um grupo local. O que significa isso? Significa que nós reunimos localmente, não precisa ser exatamente presencial, pode ser remoto, como a gente está fazendo, mas são com pessoas próximas de nós, né? Pessoas que, por exemplo, participam dali de Niterói, do seu entorno, da UF, o seu entorno, ok? Também, o grupo local, ele não trata de um tema só, ele trata de vários temas, ele é composto de pessoas de várias áreas, e isso também enriquece o nosso diálogo, porque a gente tem informações de pessoas variadas, né? Conhecimentos variados, e isso enriquece a nossa discussão. Bom, então nós somos um grupo local. E aí, como é que o nosso grupo surgiu, né? Quem ouviu o podcast já sabe como surgiu, vou contar aqui rapidamente, depois vou comentar essas fotos. Nosso grupo surgiu, a ideia do grupo, na verdade, surgiu em 2013,
2017 mesmo, no começo de 2017. Bom, lá eu contei, lá no podcast, eu contei a minha experiência com a ABC2. Vou, assim, resumir muito, mas eu já procurava material, já procurava pessoas com quem eu pudesse conversar, assim como a Adriana e com a Vanessa, e eu nossa, a literatura que a gente tinha era muito abobrinha, nossa, era assim, era de pessoas que não sabiam mesmo o que era ciência, sabe? E se arvorava a dizer o que era ciência, me dava um nervoso, porque cadê, né? Cadê? Nossa, como que a gente pode falar tanta abobrinha sendo cristão? E eu não tinha mesmo, eu tinha pouquíssima literatura, alguma coisa que eu pudesse me basear. Isso eu já estava estudando já há algum tempo. Em 2016, me veio um convite para participar de um curso online, curso remoto. Eu falei, bom, é sobre fundamentos da fé da ciência e fé cristã, acho que era isso. E aí eu falei, bom, vou ver, né? Porque quem sabe se eu vou aprender uma coisa ali, porque até agora eu só vi abobrinha. E eu não sabia nem o que eu queria, mas eu sabia que aquilo que existia era abobrinha, porque eu conhecia a ciência, conhecia a Bíblia, conhecia a teologia, e aquilo ali não estava bom, né? Então, fiz o curso, era o ABC2, nossa, foi um refrigério para a minha alma, e gostei muito do curso, comecei a aprender quem era ABC2, na verdade não era ABC2 ainda, né? Era só o grupo que estava com a ideia de formar essa associação. E então a primeira conferência nacional foi divulgada nesse curso e eu fui na conferência que foi em novembro de 2016. E lá eu participei da fundação da ABC2, meu nome está lá na ata de fundação, muito legal, isso eu nem sabia que isso ia acontecer, né? E eu quis, quem não quisesse podia ir embora, né? Podia não participar dessa sessão de fundação, mas eu quis porque eu me encantei. E logo no ano seguinte teve uma semana de estudos avançados, eu fui participar, foi a segunda semana de estudos avançados, eu participei. Lá tinha uma aluna da UF chamada Cecília, e a diretoria, na época, né, e os líderes lá, começaram a perguntar por que vocês não fazem um grupo na UF? E aí nós resolvemos formar o grupo da UF. Me indicaram alguns nomes para que pudesse já começar. E eu acho que Deus tem sido muito misericordioso comigo em tudo que eu faço. Ele sabe o quanto eu preciso e ele bota pessoas muito boas comigo, né? Então a gente pode ver aqui, olha, pessoas que estavam lá desde o início, que foram as pessoas com quem eu falei, não me lembro nem em que reunião, não sei se foi num curso Faraday Kuiper, eu não me lembro, mas eu sei que eu encontrei essas pessoas, falei com elas que queria formar o grupo na UF e elas prontamente ficaram do nosso lado. Um deles é esse aqui, o Paulo, que está aqui hoje na nossa reunião. O outro é o Domingos, pastor Domingos, né? O Domingos está aqui de novo. E o terceiro é o André. Hoje ele é professor da UF, mas na época ele não era professor da UF. E esses três aceitaram formar o grupo junto comigo e com a Cecília. Depois a gente foi recebendo só gente boa, como o Léo, a Jennifer, o Lucas, que está aqui atrás, né? Então, esses foram os que chegaram bem firme antes. A gente também tem o Daniel, que também chegou muito firme com a gente logo no início. Então, esse povo aí foi que deu start no grupo e a gente tem esse grupo até hoje. Essa foto aqui é de um treinamento de líderes. A gente está aqui, que sou eu acredito, né? Só está faltando eu, deve ser, com essa cor de cabelo. E esse aqui é o Marcelo Cabral. O Marcelo Cabral, na época, era o líder dos grupos de estudos, ele era um monte de coisa lá, porque ele foi um dos idealizadores desse projeto também, junto com Guilherme de Carvalho e Roberto Povolano. Então, ele estava dando aula para a gente, e foi nesse treinamento que ele falou, somos todos a VC2. Essa daqui é a nossa segunda jornada de Ciência e Fé Cristã, que nós fizemos na UF, acho que foi 2019, se não me engano, tá vendo? A gente era organizadíssimo, ó, crachá, tudo, ó. E a gente tem pessoas aqui que não estão mais no grupo, e eu gostaria de falar sobre isso, né? A gente tem muita variedade de pessoas. Chega gente e vai gente embora. Isso é muito natural, principalmente quando a gente tem alunos da UF, né? O pessoal vai embora. Então, por exemplo, o Daniel era ativíssimo na informática com a gente, e ele foi embora para a terra dele depois que ele se formou, né? Assim como outros que estão aqui.
Andrés, por exemplo, participou pouco com a gente, mas o Andrés é colombiano, foi embora para a terra dele. Então, a gente tem sempre pessoas indo e vindo, mas isso também é muito legal. Também queria falar para vocês que estão aqui ouvindo, que são novos no nosso grupo, que nós temos trabalho, né? Nós temos trabalho. Então, se você está novo e está ali quietinho, achando que não posso fazer nada, olha, chega perto, porque a gente sempre tem um grupo que trabalha mais que os outros, e você pode fazer parte desse grupo, porque a gente precisa. Seria muito bom que todos pudessem participar, mas nem sempre todo mundo pode, né? Então, se você pode, venha participar. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem muita história para contar, gente. Só para mostrar para vocês que na pandemia, logo que a gente começou a poder fazer alguma coisa, né, depois daquele espanto inicial, a gente começou a fazer isso aqui, eu nem lembrava, foi vendo foto que eu lembrei. Fizemos esse programa aqui junto com a BC2 da UFRJ. Então, aqui está o Cristiano, que era o líder na época, e o Gesiel, que estava falando, era do grupo de São Paulo, então a gente conseguiu trazer pessoas de fora do Rio de Janeiro, né, para falar. Se vocês procurarem, aqui está o Paulo, a Jennifer, o Léo, a Adriana, eu acho que não está aqui nessa foto, mas ela está participando desse encontro. E a gente tem aqui a Bela Mendonça. Eu vou falar dela, ó, tá vendo aqui, né? A Bela tá aqui, ó. Vou falar dela, tá bom? Então, queria também falar uns mitos sobre os grupos locais. Adriana, a gente começou, acho que eu peguei a palavra uns 10 minutos depois, né? Então, estou aqui controlando o tempo, tá bom? Mitos sobre os grupos locais. Às vezes a pessoa vem para o grupo achando que ele serve para ouvir palestras de quem sabe mais, né? Eu vou lá porque eu vou ouvir as pessoas que sabem e vão fazer palestra para mim e eu vou aprender. Ou então acha que a líder sabe tudo, vai tirar todas as minhas dúvidas, né, Adriana? Sabe tudo. Tudo que eu quiser saber, a líder vai me dizer, a líder vai, né, fazer muitos estudos. Não é assim que funciona, tá, gente? Não é assim que funciona. Como é que funciona? Então, a gente pensar um pouco de como é que funciona, já que somos todos ABC2, vamos ver quais são os propósitos da ABC2? Lá naquele link que eu vou postar depois no PDF, que está aqui nesse slide, você vai poder entrar e ver isso daí e o que está escrito lá, tá bom? Mas hoje a gente vai falar disso daí, mas voltado para o nosso grupo. Então, os propósitos da ABC2 são esses aí, ó. Diálogo entre fé e razão, missionalidade, contemplação e conhecimento integral. O que isso tem a ver com a gente? Então, agora, a gente vai pensar no nosso grupo em relação a cada um daqueles propósitos da ABC2. O que a gente busca em nosso grupo? Primeiro, né, o diálogo entre fé e razão. Gente, isso para mim é a base. É a base para que o restante todo aconteça, né? Todos os outros 3 propósitos só vão conseguir ser feitos se a gente tiver esse diálogo entre fé e razão. Então, a gente tem esse diálogo. É o que esse diálogo? Como eu disse, né, existe um mito de que a gente vai ouvir alguém falar, ou, sei lá, a líder sabe tudo. Isso é um mito, porque, como nós somos um grupo de estudo, você é muito importante. Você faz parte desse grupo. Se você não discutir, a gente não anda, certo? Então, é um conjunto de nós todos. Nós todos vamos participar. Nós todos vamos discutir. Nós todos vamos aprender. É um ensinando para o outro. É um ajudando o outro a aprender, certo? Então, aqui esse espaço é um espaço de discussão e aprendizado sobre ciência e fé, sobre o que é ciência, sobre como a fé cristã interage com a ciência, né? E isso é muito importante porque, gente, até na academia o pessoal não para pensar o que é ciência. Isso é incrível. Lá no nosso grupo do WhatsApp, eu contei uma experiência que eu tive lá de um professor muito conhecido dentro da UF, e que ele mostrou que ele não tem noção do que é ciência. Então, nós precisamos, e claro, vários líderes eclesiásticos falam coisas na internet, e eles não têm noção do que é ciência. Então, o nosso grupo, a gente vai discutir e aprender o que é ciência, como que ela se comunica com a fé cristã e vice-versa, né? Qual é a importância da fé cristã para o conhecimento científico. Então,
Então, nós todos juntos vamos aprendendo e ensinando. Nós estreitamos os laços da nossa comunidade, porque a gente, como a Adriana e a Vanessa falaram, a gente não está acostumado a ter um espaço de fala. A gente vai para a academia e não pode falar de fé cristã, que a gente é rechaçado. Mas a gente vai para a igreja e também não pode falar de ciência, que também é rechaçado, né? Então, aqui é um espaço onde a gente pode estar livre, tranquilo, como disse a Adriana, a gente não precisa ter medo. E todos nós precisamos tornar esse espaço acolhedor, esse espaço confortável, para que as pessoas se sintam à vontade de expor suas dúvidas e de discutir. E o que isso significa? Significa que nós temos que ter respeito ao outro. Isso é muito importante num grupo de estudo. Nós vamos encarar pessoas com ideias diferentes da nossa. E é assim mesmo, isso é um grupo de discussão, não é um grupo de estudos. Nós todos somos cristãos, nós temos bases em que todos concordam, e é em cima dessa base que a gente vai construir o nosso conhecimento. Porque a gente tem muitos pontos que cada um pensa de um jeito, mas nós temos nossa base. Deus é o Criador, Jesus é o Filho de Deus, o Espírito Santo está conosco, nos ensina, né? Então a gente tem uma base e é sobre isso que a gente constrói. Então, se você, um ponto que é muito controverso, que as pessoas costumam brigar muito, né, é a questão das origens. Origem do universo, origem da vida, origem das espécies. O pessoal briga nisso. Aqui a gente não pode brigar. Não deve brigar, né? Não deve brigar. Aqui a gente tem que ouvir o outro. Porque o outro pode parecer que ele só tem ideia ruim, ou que a ideia dele nem é crente. Mas quando a gente ouve o outro, a gente se questiona, a gente pensa e cresce. E também o outro vai estar se sentindo bem para crescer junto com a gente. Então, todos juntos, respeitando o outro. A outra coisa também que a gente precisa é usar ideias consistentes e coerentes, tanto com a teologia quanto com a ciência. Aqui não vale, eu acho, né? Até vale, se você está com dúvida, eu achava isso, ou eu acho aquilo, como é que é, né? Tudo bem, dúvida aqui é maravilhosa, a gente precisa de ter dúvida para a gente ir adiante. Porém, as nossas afirmativas precisam ser baseadas em tratados teológicos e científicos, né? Em material teológico e científico, em pessoas, escritores, que sejam coerentes, que sejam reconhecidos, para que a gente possa mais adiante. Não pode pegar uma coisa qualquer de internet e vir aqui dizer que é a verdade, né? A gente tem que buscar o conhecimento, certo? E isso são coisas que a gente ouve da diretoria da BC2 desde lá do início. Os idealizadores sempre falam isso. Nós não somos aqui um grupo julgador, nós somos um grupo de discussão. Aqui a gente não defende ideia nenhuma, aqui a gente discute as ideias, é um fórum de discussão. E essas ideias têm que ser baseadas em coisas firmes, em documentos firmes, ok? Então vamos levar sempre o nosso grupo para isso. Aqui no nosso grupo também a gente cresce de várias maneiras, né? Por exemplo, a gente conhece parceiros que são igualmente bons, isso tem a ver com o diálogo entre fé e razão. O Bibotalk, por exemplo, eu conheci pela BC2. Não, nem conhecia antes, conheci pela BC2, comecei a assistir e, de repente, estou eu lá, né, fazendo parte de um episódio sobre grupo de estudos. A Escola do Discípulo também, eu esqueci o nome do canal do Dulce, do curso do Dulce. Bom, eu esqueci, mas vocês sabem qual que eu estou falando, né? Então, a gente vai conhecendo outros parceiros e que nos ajudam a crescer também. A gente também cresce junto e descobre talentos ou estimula que eles vão adiante. Então, vocês participando, gente, não tenham medo de participar. Participa. Se alguém pedir para você fazer um capítulo de livro, né, talvez aqui para frente a gente comece a estudar livros de novo, se oferece a fazer uma apresentação de um dos capítulos, isso faz você crescer. Vamos junto. A gente tem aqui nomes que podemos citar. A gente tem o Léo, por exemplo. O Léo está lá desde o começo, praticamente desde o começo do grupo. Ele já tinha vindo da Cruz, já é um menino muito capacitado, mas ele foi crescendo, participou do nosso grupo, depois do grupo de história, e hoje ele é um dos que falam lá
Isso mesmo, Vanessa, Invisible College. É isso aí mesmo que eu queria lembrar. Obrigada. Então, o Léo, hoje, ele é uma das pessoas da equipe do Bibotalk, né? A Adriana mesmo, nossa líder hoje. A Adriana, como ela contou a experiência dela, né? Veio beber, mas agora ela produz. Ela já escreveu artigos, já foi premiada lá pela ABC2, já publicou na ONU Mundos. Ela sempre quer mandar coisa para congresso, então tá aí a Adriana, né? E a Isabela Mendonça, que eu mostrei para vocês lá, a Isabela, ela estava lá no nosso grupo, né, quietinha, participava, ouvia. E ano passado ela foi uma das palestrantes da nossa jornada, vocês perceberam isso? Então, por último, eu queria citar a Valéria. A Valéria não está mais no nosso grupo, ela se mudou, alguma coisa nesse sentido, mas ela também participava ativamente do nosso grupo, chegou sem saber nada, ficou tonta nas nossas reuniões, anotava tudo, cada palavra que a gente falava, ela anotava tudo. E depois ela fez um curso na Invisible College e escreveu 2 artigos que foram publicados no livro do pessoal da Invisible College. Então, gente, nós podemos capacitar pessoas. E isso é baseado no nosso diálogo entre fé e razão, respeitoso e coerente, tá bom? Então, gente, somos todos nós ABC2. E você, lembra que você tem um suporte do Brasil inteiro. Somos muitos grupos no Brasil. Se você não sabe determinado assunto, alguém no Brasil sabe e está no nosso grupo. Então, a gente tem uma comunidade toda que está discutindo diálogo entre fé e razão. E você faz parte dessa comunidade. Bom, então vamos lá nisso. O outro aspecto, os outros 3 aspectos eu vou falar muito rápido, tá bom? É a missionalidade. O que é isso? Nós somos chamados a fazer pontes entre a fé cristã e a ciência, a sermos tradutores da fé cristã para a ciência e da ciência para a fé cristã, né? Para as pessoas da igreja entenderem o que é ciência, conhecimento científico, e o pessoal da academia entender o que a fé cristã tem a ver com isso. Então, nós somos chamados a isso. Isso não é muito fácil, mas é importante. Primeiro, porque a gente tem pessoas que ficam tontas, como foram os dois testemunhos aí, de Vanessa e Adriana, que não têm lugares para discutir isso. Segundo, que mesmo que a gente passe pela academia rápido, tem professores que ficam lá a vida inteira, e às vezes esses professores e pesquisadores não pensam dessa forma, né? Não têm esse conhecimento. Então, a gente pode ajudar isso, encorajando pessoas a se engajar na atividade científica, sem achar que vão perder a fé, como a gente ouve por aí, né? Não vai para a universidade, não, você vai perder a fé. Isso não procede, ao contrário, quando a gente entra na universidade, a gente quer conhecimento para glorificar cada vez mais a Deus. Então, é nossa responsabilidade fazer pontes, ser tradutores, fazer o evangelho ser conhecido na comunidade científica, pelos nossos atos, pelas nossas falas, nossas palavras, e juntar isso, porque tudo é do Senhor, né? Eu vou falar um pouquinho disso mais para baixo. Nós fazemos isso através dos nossos fóruns e jornadas. Nós acabamos de fazer em 2025 a 6ª jornada, ela é feita dentro da UF, é feita para a academia, a linguagem é da academia, a gente monta tudo para a academia, escolhemos o assunto da tela, né, da mesa que está posta, certo? Então, a gente faz a jornada para a academia. É a ideia do nosso grupo. É obrigatório isso? Não. Nosso grupo foi se virando para esse lado e a jornada ficou assim. Os fóruns foi uma sugestão da nossa líder Adriana, e os fóruns estão sendo feitos atualmente dentro do seminário Betel. A gente fez nosso 2º fórum em 2025, e que a nossa intenção é levar para as pessoas que estudam teologia esse conhecimento da ciência. Mas tanto os fóruns quanto as jornadas são abertas a todo mundo, todo público, qualquer um pode vir. A gente convida pessoas que não são da academia e não são da igreja, a gente convida, certo? Então, esse ano 2026, nós pretendemos, né, Adriana, fazer a 7ª jornada e o 3º fórum. Você que está me ouvindo aí, você é ABC2. Você faz parte de um grupo que é uma comunidade imensa, né? Que faz parte de uma comunidade imensa que estuda em direção à ciência e fé cristã, e você pode ajudar a gente nos fóruns e nas jornadas também. Fica atento, tá bom? O próximo item é a contemplação. Gente, isso é muito legal. É você
estimular, é você mostrar que as pessoas que trabalham com ciência podem ver a glória de Deus através do trabalho científico. Isso é muito legal, gente, porque às vezes, eu sei porque eu faço pesquisa já há um tempão, e às vezes a gente não consegue concatenar que aquilo ali é a criação de Deus, que aquilo ali mostra o nosso Deus poderoso, incrível e criativo. Então nós, como grupo, podemos levar essas pessoas a enxergarem dessa forma, e até a renderem graças a Deus durante o seu trabalho no laboratório, e até orarem agradecendo a Deus por aquilo que eles estão vendo ali, né? Então, a contemplação, estimular as pessoas a verem a beleza da criação de Deus, a glória de Deus ali no seu trabalho. Seja ele dentro do laboratório com biologia, física, química, seja ele na frente do computador, com informática, ou com sociologia, ou com história, ou com psicologia, ou com arte. Olha, Adriana, de arte, gente, arte é muito legal. Não dá para ver a beleza de Deus através da arte? Então, a gente tem também essa função de estimular essas pessoas a isso. Nós também, né? E, por último, pessoal, é o conhecimento integral. O conhecimento integral fala que nós, como grupo, podemos ajudar as pessoas, cristãos, líderes eclesiásticos que precisam muito, e todo mundo que defende a fé cristã, né, que faz parte de uma comunidade cristã, de que a integralidade entre a crença, a sua crença, a fé cristã e o estudo científico. As pessoas costumam separar muito isso, mas se nós pensarmos que nem o cara que diz que não há 1 centímetro quadrado desse mundo que Jesus não fala é meu, né, então a gente vai perceber que tudo está integrado, tudo é criação de Deus, e tudo pertence ao nosso Senhor Jesus. Então, não adianta a gente tentar separar, dizer que tem o sagrado e o secular, que tem o sagrado e o profano, né? O espiritual e o natural. Gente, Jesus é dono de tudo. Ele é dono de cada coisa, ele é dono da cultura, ele é dono da natureza, ele é dono de tudo. Então, ele é dono da gente, dono da nossa cabeça, né? Ele que deu isso pra gente. Ou seja, nossa função como grupo também é levar as pessoas a enxergarem isso como tudo é uma coisa só, como tudo é integrado. Certo? Bom, e eu também queria, gente, estimular todo mundo aqui. Bom, então até agora a gente falou do nosso grupo como que é, né? O que a gente pretende com o nosso grupo. Mas a gente também pode transpor o nosso grupo como a BC2 para os outros, né? Então, ajudar a BC2 a ser cada vez mais conhecida é muito importante. É importante não só para o nosso grupo, mas para todos os outros grupos. É importante para a manutenção da BC2, é importante para ela ter base para continuar caminhando, nós, todos, né? Se vocês observarem, a BC2, quando ela foi formada, quando ela surgiu, ela já trouxe muita literatura. São mais de 40 volumes que foram já publicados nesses 10 anos. E que são, não é uma literatura qualquer, são muitos livros que são usados na academia para discutirem esse tema. Então, são coisas muito boas. Fora todos os vídeos, fora todo o material do site. Então, é muita riqueza, pessoal. Nós podemos ajudar a BC2 a ser cada vez mais conhecida. Vai lá, gente, curte, comenta as postagens nas redes sociais. Segue a BC2 lá na rede social. Eu sou ruim disso, né? Mas vocês que são mais novos, tu faz isso com o pé nas costas toda hora. Eu mal acesso, mas eu sei que aqui tem um grupo grande que pega o celular toda hora e faz isso. Então, curte e comenta as postagens nas redes sociais. Isso é muito importante para a BC2. Assiste os vídeos no canal da BC2 no YouTube, mas não assiste pelo meio, não, que isso conta negativamente. Tá certo? Na hora que você começar a assistir, vai até o fim. Então, deixa lá rodando sozinho, se você não puder assistir. E o nosso canal também, a gente tem o canal do nosso grupo. Tem pouco ainda postagem, mas a gente vai colocar mais coisas aí, né? A Adriana está com todo o gás para isso. Se associe também. Se associar, eu sei que tem um custo, é um custo anual. Não posso dizer que é baratinho, porque eu sei que tem muita gente aqui que é aluno ainda. Então, se você ainda é aluno, dá lá uma olhada, vê se você consegue. Existem anuidades com valores diferentes para profissional, para alunos, existe essa diferenciação, tá bom? Para líderes eclesiásticos tem uma diferenciação. Mas se associar é importante.
porque, afinal de contas, a BC2 é uma associação de pessoas, né? Agora, isso não é obrigatório. Você pode participar do grupo, é igual a torcida do Flamengo, né? Todo mundo torce pelo... Eu não sou flamenguista, não, tá? Mas todo mundo torce pelo Flamengo. Mas vai lá ver quantos são associados, né? Então é isso, a gente pode participar de tudo. Não precisa se associar para isso, pode participar de tudo. Mas se você se associar, você dá uma força maior e você vai ter descontos em eventos, em literatura, tá bom? Então é isso. Convidar outros para o grupo, convidem para que eles venham discutir com a gente, tanto cristãos como não cristãos. Nós já tivemos aqui ateus até, tinha um ateu no grupo, ele não falava quase, ficava só no grupo, não participava das reuniões, mas ele estava lá. E a gente também divulgar o conteúdo do canal e do site para outras pessoas, certo? Então, divulgar o material do site, que tem muitos textos, tanto, e mais, nós da BC2 do Brasil somos muito mais completos, porque a Christians in Science da Inglaterra, por exemplo, e a Associação dos Estados Unidos, American Scientific Affiliation, acho que é essa, eles se voltam muito para Química, Física e Biologia. Nós temos a área de Ciências Humanas forte também, e lá no site tem muitos textos da área de Ciências Humanas. Você tem muita coisa para você ler e para você divulgar para outros, tanto de texto quanto de vídeo lá no nosso canal. Tá certo? Então, ajudem a ABC2 a ser conhecida. E é isso, pessoal. Somos todos ABC2. Queria saber se alguém quer fazer perguntas, quer comentar. Passo a palavra de volta aí para a Adriana. Obrigada, Sorelli. É muito legal, assim, ser relembrada, né, dessas coisas, que às vezes a gente fica tão empolgado, né, com, tipo, o que mais a gente pode fazer, né, mas é sempre bom a gente relembrar, né, das nossas raízes, da nossa base, né. E uma questão que para mim é muito importante é a questão da missionalidade, né, que a gente não está aqui só para aprender para a gente mesmo, né. Eu vim, tirei as minhas dúvidas, ótimo, vou embora. Não, ajudar as outras pessoas, né, fazer realmente ser essa comunidade ponte, né, entre academia e igreja, para que mais pessoas possam compreender o que é o evangelho, né? Então, assim, isso realmente é muito importante. E aí, Adriana, você me lembrou de eu falar o seguinte: nós não somos uma igreja, não somos. Não temos papel. A gente também não é um grupo de pesquisa, podemos até ser, podemos até fazer pesquisa juntos, mas também não é esse nosso papel. Agora, você precisa estar na comunidade cristã, né? Vá para a sua igreja. Não fica aqui achando, vou aprender tudo aqui, não precisa de igreja. Não, você precisa, tá? Exato, né? A gente não está aqui para substituir a sua igreja local, gente. É o grupo local e a igreja local, né? É importante. Então, gente, alguém quer comentar, quer falar sobre o que estava pensando ao longo desse tempo que a Soraya estava falando? Temos um tempinho aí para isso. Eu tenho uma dúvida, e tem a ver com esse comentário final. Obviamente, é um grupo local, não é uma igreja local. Você vai para a sua igreja, viva a comunidade com a sua igreja local. Mas já ouvi algumas vezes, por exemplo, sobre o grupo ser uma forma de ferramentar os seus membros para viver tanto na academia quanto na igreja. E já, para mim, parece mais claro a forma como isso ajuda a pessoa aqui a lidar com a faculdade. Quais são as formas que o grupo ele contribui, né, com os membros do grupo na sua relação com a igreja local? Sendo mais claro sobre a minha pergunta, tem igrejas locais que são mais resistentes com a assunto ciência. E quais são as formas, por exemplo, que o grupo ele encontra para poder ajudar o seu membro a lidar com essa resistência que às vezes ele encontra na igreja local? Boa pergunta, Gideon. Nós já fomos convidados por igrejas para ir lá falar, né? Então, a gente já falou na igreja do Léo, que é Barro Vermelho, lá em São Gonçalo. A gente já falou, acho que na primeira igreja batista de São Gonçalo, se não me engano, né? Do Léo presbiteriano.
Eu acho que é a primeira igreja batista São Gonçalo, sim, que a gente falou. E então a gente é convidado de vez em quando para falar dentro da igreja, porque existem pessoas lá que querem ouvir isso. Mas eu concordo com você que tem igrejas muito resistentes. E a ideia não é chegar lá e meter o pé na porta, né? Desculpa a expressão, mas é pá, né? Não tem como ser assim. Mas nós podemos ajudar as pessoas que têm dúvida disso. Então, naquela foto grande que eu coloquei lá com a reunião da UFRJ, tem uma pessoa lá da minha igreja. E o que foi que aconteceu? O meu pastor solicitou, na época da pandemia, que eu fizesse uma palestra sobre ciência e fé, mais ou menos, lá, me pediu. Então, eu chamei o Alexandre Fernandes, que é da BC2 de Física, e o Tiago, que é biólogo, na época, ele era o líder? Ele era o líder dos grupos já. E nós três, então, falamos a nossa igreja. Base, tá bom? Não falamos nada complicado, nem sobre as origens, a gente falou base. Os 2 livros, as interações, o Alexandre mostrou a contemplação, ele mostrou fotos lindíssimas do universo, nossa, né? Tiago mostrou a parte da biologia, então a gente foi nessa da contemplação e do básico. E depois disso veio muita gente falar comigo, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, que coisa legal. Então acho que a gente pode ir aos poucos, né? Eu estou pensando, eu assumi um cargo em 2023 na igreja, no começo de fevereiro de 2023, e agora eu passei o meu cargo em dezembro de 2025, e eu estava muito assoberbada, mas eu estou pensando de propor uma escola bíblica lá sobre esse tema, ciência e fé, que era uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, mas por conta de tempo a gente não fez. Mas existem grupos que têm uma escola bíblica que faz isso, né, que mostra isso. E teve um grupo, que acho que agora até terminou, mas ele foi formado dentro da igreja, dentro de uma escola bíblica, porque alguém foi lá, que era da BC2, e começou a ter uma escola bíblica sobre esse assunto. É isso, eu acho que a gente pode ir aos poucos, cada um aqui pode convidar a gente para ir na sua igreja, se o pastor concordar, né? Ou se falar assim, olha, vocês não podem falar sobre determinado tema porque é muito polêmico. A gente vai ter cuidado, né? Então, é tudo isso. Acho que dá para a gente fazer bastante coisa. Respondi? Sim. Inclusive, a ABC2 está trabalhando em material de revista para a escola dominical. A gente já tem o volume 1, então, se você tiver... eu gostaria muito de levar isso lá para a minha igreja e tal, pode fazer um encontro, né? Pode ser encontro num sábado, pode ser, por exemplo, uma escola dominical, né? Ou se você quiser, de repente, se tiver espaço, né? Vamos fazer. E aí você pode, né, aprendendo aqui com o grupo, levar isso para a sua igreja, compartilhar na sua igreja, né? Então, já tem a primeira revista pensada para a escola dominical, a partir de, se não me engano, a partir de 14 anos, até 104, né? De 14 a 104 anos, foi que a Ana falou. Então, assim... 105 não dá mais. 105 não dá mais. Né? Já não dá mais. E aí, essa revista então, assim, Desculpa, perdão. Essa revista já está sendo vendida, já consigo comprar ela se precisar? Eu não sei se a venda dela já começou. Eu sei que ela já está prontinha, sim, mas eu acho que se não tiver nada ainda nas redes sociais da BC2 falando da revista, em breve vai ter. Mas eu sei que eu acho que ainda não foi lançado. Não foi lançado ainda. Se não chegou, tá vindo. Tá bom, show de bola. Interessei. Maneiro. Então, para quem quiser, poxa, eu queria muito, né? Às vezes você quer compartilhar com a sua igreja, mas você ainda não sabe explicar as coisas direito. A gente convida, a gente vai lá na sua igreja, né? Faz uma escola dominical especial. Vai ser um prazer para a gente poder servir. Esse é o objetivo do grupo local, né? Poder servir a igreja, né? Onde a gente está. Né? Não só uma comunidade que a gente vinha aprender, mas também para a gente ajudar as outras pessoas. Porque nós somos a BC2, é isso, a gente é que faz, né? Nós somos a capilaridade. Uhum. Mais alguém, gente, quer dúvidas, sugestões, reclamações, comentários?
elogios. A gente ainda tem alguns minutos. Testemunhos também pode ser, né? Pode ser um testemunho. O povo hoje está tímido, né? Ah, o Paulo aí. Gente, bom dia para todos novamente. Eu queria só ressaltar a importância desse grupo e da liderança do grupo. Eu tenho participado desde o início, tenho visto pessoas assim sendo edificadas tremendamente na sua fé e no seu conhecimento. Então, para vocês que estão começando agora, eu já estou em fim de carreira, então eu estou incluso nesses 104, 105 anos que a Adriana falou, mas eu queria incentivar vocês a participarem mesmo, a terem dúvidas, a perguntarem, a criticarem, a questionarem, porque é só assim que a gente cresce. Esse grupo, eu tenho participado desde o início com a Soarelli, são 6 anos, né, Soarelli? Não, 7 anos, 7, 8 anos. 9 anos agora em 2026. 9 anos? Porque Opa, foi em agosto de 2017. Então, ano que vem a gente tem que fazer festa, os 10 anos do nosso grupo. E aí eu tenho participado, eu tenho quase sempre nas reuniões presenciais, nas reuniões online, sempre que eu posso, mas estou aposentado agora, sou um ex-professor feliz da vida, estou num processo assim de esquecimento até da fórmula da água, se Deus quiser, eu pretendo esquecer até a fórmula da água em breve. E, no entanto, esse grupo, para mim, tem sido um alento em termos de companhia, de conversa, de novas visões, assim, de novas percepções. Então, vocês que são mais novos, que estão começando agora, eu incentivo que vocês continuem para que a gente possa se reunir no 20º aniversário do grupo e continuar debatendo, tá bom? Era só isso, gente. Obrigado, Soarelli. Obrigado, Adriana. Vocês são ótimos. Aí sim eu vou ter 106 anos, né? No 20º aniversário. Mas, ó, gente, esse Paulo aí, que está desde o começo com a gente, e o Domingos, pastor Domingos, eu sempre falo que eles são a encarnação da ciência e fé cristã, né? Porque tem o pastor Domingos, que é doutor, ele é físico, doutor em engenharia elétrica e pastor, né? Teólogo e pastor. Então, ele é a encarnação da ciência e fé cristã. E o Paulo, que também fez teologia, é um teólogo, mas tem mais, sei lá, 5 ou 6 graduações, químico, história, trocentas, nem sei mais contar, umas 6 graduações. Ou seja, Paulo também é a encarnação da ciência e fé cristã. E estão com a gente desde o início, estão aqui firmes e fortes. Eu agradeço muito a Deus da vida deles. Então é isso, gente. Estamos caminhando para o final do nosso primeiro encontro. E estaremos juntos daqui a 15 dias, né, nesse mesmo horário. E convidem, né, outras pessoas para participar também. Né? Vocês podem convidar outras pessoas para participar do encontro. E aí, no próximo encontro, a gente vai continuar falando sobre comunidades virtuosas, né? Então, a gente vai pensar um pouco sobre o que é uma virtude intelectual, né? O que é isso, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? A parte virtuosa. Hoje a gente falou mais sobre a parte de comunidade, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a parte virtuosa. E lembrando que o último encontro, né, dessa série, né? A programação da série já está lá no grupo, na mensagem fixada, vai ser um encontro presencial. Então, já vai pensando nisso, que em breve estaremos todos fisicamente juntos no mesmo espaço. Eu vou pedir para o Gedeon orar para a gente encerrar o nosso encontro. Meu Pai, muito obrigado por essa reunião. Obrigado pelos meus irmãos que aqui estão, pelas minhas irmãs. Hoje, para que a gente continue seguindo uma jornada de humildade, uma jornada de conhecimento do Senhor, através dos 2 livros que o Senhor nos deixou, que continuemos tendo um espírito humilde, um coração
um desejo de aprender mais sobre a tua palavra, aprender mais sobre a sua criação, e de uma forma que a gente possa abençoar, edificar a sua igreja e conscientizar aqueles que estão ao nosso redor. Abençoe o resto do nosso dia e traga crescimento tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade para o nosso grupo. Pelos méritos de Cristo nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. É isso, gente. Continuamos as conversas no grupo do WhatsApp e a gente se vê daqui a 15 dias. Falou. Gente, Tchau, gente.